Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu acredito que todos nós já tivemos experiência de alguma conversa ou alguma leitura ou talvez de assistir a algum filme que aquilo ficou na cabeça, martelando e ficamos remoendo o que foi falado, o que aconteceu. Isso acontece muito comigo na leitura da Bíblia. E hoje eu estava lendo em 2 Samuel e passei por um trecho que eu já li muitas outras vezes, já tenho refletido sobre isso e cada vez vem de novo para me desafiar. Antes de citar o texto aqui de 2 Samuel, eu vou mencionar que eu admiro muito Davi. É um dos personagens bíblicos que mais mexe comigo, especialmente pelos Salmos. Ele escreveu a metade do livro de Salmos. Declarações impressionantes de louvor, de mostrar a devoção profunda dele ao próprio Senhor, o desejo de honrar o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, Davi era muito humano. Errou, e errou feio em algumas coisas. E assim, quando eu estudo a vida de Davi, eu vejo exemplos excelentes e, ao mesmo tempo, exemplos muito ruins que eu quero evitar na minha vida. Hoje, eu estava lendo em 2 Samuel, capítulo 19, quando passei pelo texto onde Davi, depois da revolta de Absalão, depois da morte de Absalão, ele está voltando para Jerusalém e vem várias pessoas para encontrar com ele. E uma das pessoas que veio visitar Davi logo depois da sua chegada em Jerusalém foi Mefibosete. A história de Mefibosete volta para o bem antes disso. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. E quando Saul e Jonatas morreram, Davi prometeu cuidar de Mefibosete, que era um homem aleijado por causa de um acidente. E assim, Mefibosete ficou muito tempo com Davi, mas quando Davi fugiu de Jerusalém, quando Absalão estava tentando golpe contra Davi, um servo de Mefibosete chegou e falou: Mefibosete não veio porque ele está esperando que agora ele vai ser rei, que ele vai conseguir tomar de volta o reino do seu avô, Saul. Davi acreditou nas palavras desse servo e falou: então, tudo que pertence a Mefibosete, agora você pode ficar com tudo que ele tinha. Mas quando Davi voltou, Mefibosete chegou e ele falou: não era bem assim. Eu queria acompanhar você na saída e apoiar você, mas aquele servo recusou me ajudar para sair de casa e acompanhar você. E como ele era aleijado, não conseguiu sozinho. Davi falou: então, a metade de tudo que você tinha, eu devolvo para você. Fica a metade com você e a metade com aquele servo. Eu acredito que nós podemos deduzir algumas coisas importantes sobre isso. Primeira coisa, Deus não revelou a verdade para Davi. Muitas vezes, quando surge alguma situação, pessoas têm essa confiança: Deus vai revelar a verdade. No dia final, talvez, mas nem sempre nesta vida aqui. Às vezes, nós temos que examinar as evidências para chegar a uma conclusão, mas sem nenhuma revelação direta do Senhor, ou nada que vai claramente mostrar para nós exatamente a verdade. No caso aqui de Mefibosete e seu servo Ziba, parece que Deus não falou nada para Davi. E Deus falava com Davi. Davi recebeu por inspiração aquelas mensagens tão ricas dos Salmos, mas Deus não falou com Davi sobre isso. Também mostra que Davi não sabia, não conseguia determinar quem estava mentindo. E quando nós olhamos para o texto aqui, nós também ficamos na dúvida. Eu já vi vários comentaristas que dizem que Mefibosete revelou a mentira do seu servo Ziba. Eu até acho que provavelmente foi isso, que o servo mentiu para ganhar vantagem e Mefibosete depois desmentiu. Mas não temos certeza disso. Davi não tinha certeza disso. Se tivesse, ele teria dado tudo de volta para Mefibosete.
E quando ele devolveu a metade, ele estava mostrando a sua própria confusão sobre o caso. Outra coisa que no texto nos leva a acreditar que é mais provável que Mefibosete tenha falado a verdade é a resposta dele. Ele falou, eu não estou preocupado com as coisas, eu estou feliz que você voltou a reinar em Jerusalém. Ele mostrou um propósito claro de fazer a vontade de Deus, independente das posses materiais e da posição que ele teria na casa do rei. O que aprendemos de casos assim? Nós devemos fazer uma coisa que Davi não fez. Devemos investigar os dois lados de uma questão antes de tomar uma decisão. Davi se colocou numa situação complicada quando confiscou os bens de Mefibosete, deu tudo para Ziba, depois tomou a metade de volta e deu para Mefibosete, porque ele aceitou a palavra de alguém sem provas, sem testemunhas para mostrar que, de fato, esse servo estava falando a verdade. Nós devemos ter muito cuidado. E às vezes nós não vamos conseguir ter certeza absoluta de alguma coisa e não devemos agir, não devemos aceitar uma denúncia contra alguém sem essas provas, sem certeza. Davi errou. Davi não sabia e agiu sem informações adequadas e sem investigar de forma adequada a situação entre Mefibosete e Ziba. Vamos procurar sempre respeitar o que a própria palavra fala. A necessidade de ouvir dois lados das questões, a necessidade de ouvir testemunhas, de examinar a credibilidade de testemunhas e de não chegar a condenar ninguém sem o processo correto definido nas Escrituras. E assim, vamos aprender do erro de Davi. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 990. Organize cronologicamente as seguintes mulheres. A. Esther, B. Raquel, C. Priscila e D. Débora. A sequência certa, B. Raquel, D. Débora, A. Esther e C. Priscila. Raquel era mulher de Jacó, do livro de Gênesis. Débora é do livro de Juízes, Esther, do livro de Esther, bem mais no final da história do Antigo Testamento, e Priscila, do Novo Testamento, no livro de Atos e as cartas de Paulo. Então a sequência certa, Raquel, Débora, Esther e Priscila. E a pergunta 991. O que Jesus disse que Simão e André passariam a ser? Alternativas. A. Pescadores de gente. B. Pastores de ovelhas. Ou C. Mestres da lei. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando alguém chega com uma denúncia ou acusação, como Ziba fez contra Mefibosete, devemos ter cuidado de ouvir os dois lados, de investigar os fatos e ter certeza antes de condenar alguém. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.